Bom dia, eu me chamo Júlia de Assis Boccoli e irei apresentar, junto com Júlia Fernandes Leite, sobre o estudo do polimorfismo em fármacos, para a disciplina de Biofarmácia do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Como introdução para esse assunto, podemos destacar que o polimorfismo é um parâmetro essencial para o desenvolvimento de um fármaco na indústria farmacêutica. Isso se dá pois o polimorfismo é uma propriedade importante que inclui todas as diferentes formas sólidas de uma substância química. Essa propriedade pode contribuir para o aparecimento de diversas formas cristalinas que podem apresentar diferentes graus de solubilidade e estabilidade, bem como propriedades físico-químicas e termodinâmicas diferentes, influenciando diretamente sobre a biodisponibilidade e farmacocinética do medicamento. Por isso, o estudo do polimorfismo em fármacos deve ser realizado, a fim de caracterizar a estrutura cristalina de cada uma das formas polimórficas, evitando possíveis comprometimentos da farmacoterapia, ou até mesmo na etapa de pré-formulação, onde podem aparecer problemas como alterações nas propriedades de fluxo e compressão, levando a problemas na formação de comprimidos. Mas afinal, o que é o polimorfismo? Segundo a definição descrita na Resolução da Diretoria Colegiada número 57 de 2009, polimorfismo é a propriedade de certas substâncias de apresentarem mais de uma forma cristalina. O polimorfismo pode ocorrer tanto em fármacos como em excipientes, utilizados em determinadas formulações. Como mostra a imagem, percebemos que um polimorfo é um sólido cristalino com determinado arranjo de moléculas, que seguem uma repetição de uma ordem definida. Dentro das definições de polimorfismo, temos o polimorfismo monotrópico, onde apenas uma das formas polimórficas é a estável e quaisquer polimorfos formados, consequentemente, se transformarão na forma mais estável. E o polimorfismo enantiotrópico, que é menos comum e significa que, sob diferentes condições de temperatura e pressão, a substância pode sofrer transformação reversível entre mais de uma forma estável. Agora falando um pouco mais sobre as propriedades dos polimorfos e relembrando o que foi dito anteriormente, apenas uma das formas polimórficas será termodinamicamente estável a determinada temperatura e pressão, e essa forma estável terá o maior ponto de fusão e a velocidade de dissolução mais lenta. Além dessas características, os polimorfos de um mesmo fármaco podem apresentar diferenças como na solubilidade, densidade, textura, sublimação, condutividade, volume, viscosidade, dureza do cristal, forma do cristal, cor, índice de refração, higroscopicidade, estabilidade, fluidez dos pós, perfil de dissolução e vários outros parâmetros. Devemos lembrar também que os diferentes polimorfos de um mesmo fármaco são quimicamente idênticos e são suas características físico-químicas, como as mencionadas no slide anterior, que irão se diferenciar das outras formas. Apesar disso, essas diferentes características podem comprometer o nível terapêutico do princípio ativo, pois impactam diretamente sobre a biodisponibilidade e velocidade de dissolução do fármaco. Além de comprometer os níveis terapêuticos, diferentes polimorfos de um fármaco podem ser ativos, pouco ativos ou inativos terapeuticamente, ou até apresentar toxicidade. A importância do estudo de polimorfismo em fármacos. A grande importância do controle do polimorfismo está principalmente associada às suas diferenças de solubilidade, as quais podem afetar diretamente a biodisponibilidade e, portanto, a eficácia do fármaco.
tornando-se elementar a verificação da existência de polimorfismo antes dos estudos clínicos e dos testes de estabilidade, evitando uma baixa qualidade do produto final. O polimorfismo na indústria farmacêutica. O polimorfismo tem influência direta no aspecto econômico de uma indústria, pois ele envolve patentes de diferentes formas de uma mesma substância, ou então de novas formas de substâncias já comercializadas. Antigas substâncias podem apresentar novos polimorfos, e formas completamente desconhecidas poderão surgir a partir de qualquer deslize no procedimento de síntese desse fármaco. Além do que, um polimorfo indesejado e potencialmente tóxico ou inerte pode ser manufaturado. Portanto, após a obtenção de uma nova formulação farmacêutica, vários aspectos devem ser analisados, como qual tipo de polimorfo exibe um determinado fármaco, qual a diferença estrutural entre o polimorfo, de que maneira os polimorfos diferem em propriedades que podem afetar a qualidade e o desempenho do fármaco, como a estabilidade, solubilidade e higroscopicidade, e como as propriedades físicas podem ser previstas com base na estrutura e vice-versa. Além disso, os recipientes também podem apresentar alterações, sendo necessários uma avaliação na fase pré-farmacotécnica a fim de desenvolver os medicamentos que produzam um efeito terapêutico satisfatório. Assim, a partir de 2007, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares, no momento do registro ou na renovação, ficaram obrigados a informar se os fármacos apresentam polimorfos e também descrever o método analítico adotado e os resultados dos testes de determinação dos prováveis polimorfos. Assim, no Brasil, a legislação determina regras para fármacos polimorfos. A Resolução 135, de 29 de maio de 2003, requer que o fabricante apresente informações e determinações dos prováveis polimorfos e a metodologia analítica para cada fármaco que apresente polimorfismo. Tal documentação é individual para cada fabricante, ou seja, caso a submissão tenha sido feita para 3 fabricantes diferentes do mesmo fármaco, essa documentação deverá ser apresentada por cada fabricante. Técnicas para detectar o polimorfismo. Várias técnicas físico-químicas são usadas para analisar a presença de polimorfismo nos fármacos. Os métodos envolvem fenômenos ópticos, como o espectro infravermelho, além de envolverem fenômenos térmicos, como a análise térmica, calorimetria diferencial, termogravimetria, microcalorimetria e, em alguns casos, a combinação de várias técnicas em um único método. Há outras técnicas que podem ser aplicadas, como a microscopia óptica e a determinação de ponto de fusão, que, no entanto, não apresentam a resolução necessária para diferenciar polimorfos de diversos fármacos. Sendo assim, observamos que as técnicas são de grande importância farmacológica. Por isso, tanto na obtenção do fármaco quanto na fabricação do medicamento, deve-se atentar para essas propriedades, efetuando os testes necessários de acordo com as legislações vigentes, como observamos nos slides anteriores. Enfim, o fenômeno do polimorfismo apresenta um desafio na indústria farmacêutica que pretende desenvolver medicamentos de qualidade, uma vez que o conhecimento das diferentes formas cristalinas e a influência dessas no preparo de um medicamento pode acarretar em grandes prejuízos tanto para a saúde da sociedade, além de prejuízos ao fabricante. Ademais, com isso, a pesquisa na área do polimorfismo é extremamente atual, sendo este um assunto que não deve ser visto somente como um problema, mas como um processo que deve ser estudado e monitorado principalmente desde a síntese da substância ativa até o armazenamento, resultando em uma maior qualidade dos medicamentos. Estes foram os créditos
E estas as nossas referências. Esperamos que tenham gostado. Até mais!